Olá, gente. Trazendo para vocês aqui mais um vídeo com as novidades da nova versão do Hardcore. Tá? Como sempre, sempre peço a atenção de todos com relação a que eu não edito vídeo, tá, gente? Eu gravo realmente, eu me preocupo mais com o conteúdo propriamente dito do hardcore que eu estou tentando trazer para vocês, do que realmente em ter uma apresentação cinematográfica, né, digamos assim, no vídeo, tá? Que a gente está preparando para demonstrar, ok? Vou estar falando aqui em português, né, para todo mundo, né? Deu para perceber, mas eu peço desculpa, né, ao pessoal estrangeiro, tá certo? Ainda não consigo fazer o vídeo falando realmente em inglês, tá? O meu inglês ainda não está ainda tão bom assim, mas eu vou sempre traduzindo aqui, colocando aqui no tradutor, tal, para que todo mundo consiga acompanhar, tá? Detalhes que precisam de alguma explicação, tá certo? Bom, gente, então vamos lá, tá certo? Iniciar, tá? A nossa demonstração, ok? Vendo que nós temos de novidade aqui na versão 146 do Hardcore, tá? Ó, então eu vou aqui acessar o projeto, ok? Vou abrir aqui, vou deixar aqui aberto a nossa tradução e vamos abrir aqui o nosso acompanhamento, tá? Ó, então, primeiro ponto aqui na versão 2.0.146 é uma melhoria geral, tá? Em vários pontos aqui de layout do projeto, tá? Então, ó, vamos iniciar aqui com melhorias no nosso controle de temas, ok? Então, ó, nosso controle de temas ele fica aqui no cantinho direito. Então, houve uma melhoria no layout propriamente dito, tá? Ó, a gente deu uma melhorada aqui nos cards, tá certo? É, que distribui aqui as opções e acrescentamos, tá, ó, alguns itens, tá certo, no nosso controle de temas. Então, foi acrescentado agora, tá, ó, a possibilidade da gente poder definir o offset ou gitter, né, que é muito usado lá no Bootstrap, mas aqui a gente eu batizei, né, de grid block, né, o nosso controle de responsividade aqui no Hardcore, tá? Então, eu vou poder agora definir, caso você queira reduzir ou aumentar o espaçamento, tá? Entre os blocos, ok? A gente vai demonstrar isso aqui daqui a pouco. Então, colocamos também agora a opção de você ativar ou desativar, tá, ó, o space, né, o white space wrap, que normalmente ele vem fixo já como desabilitado, tá? Mas eu agora vou dar a opção para quem quiser deixar habilitado, certo? O space wrap vai poder fazer isso daqui. Podemos agora ajustar a fonte do nosso menu lateral, tá certo? Então, aqui também vai ter a opção para você poder alterar a fonte em tempo, né, aqui de seleção do nosso controle de temas, tá ok? E na parte aqui de seleção de cores, tá, gente? Então, eu reorganizei aqui as opções, tá? E agora nós vamos poder definir também, ó, o logo background e o logo e a fonte da logo. Ou seja, esse trechozinho aqui, ó, do menu, nós também vamos poder agora fazer uma melhoria, né? Caso o seu logotipo ele não tenha um bom contraste com o fundo que você selecionou de cor, você vai poder dar uma tonalidade diferente aqui, tá certo? Para o tom de fundo, tá? Do menu. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, logo background, eu vou clicar, ele acionou aqui, tá? Ó. Então você vai poder clicar aqui, ó, e ele vai alterando, tá? Ó, aqui em cima somente o background de fundo, tá? Ó, da logo. Então você vai poder ter uma maior liberdade aqui para fazer a seleção de cores, mix de cores, né, que você deseja, tá dentro aqui do projeto, ok? A mesma coisa, ó, é a cor da fonte, tá? Você vai poder também fazer uma alteração aqui na cor da fonte, tá? Ó, quando você desejar, tá certo? Vou voltar aqui ao default, né? Para a gente não ter a diferença aqui inicial. E a gente vai poder alterar também agora o background, gente. Tá? Então, com essa versão agora do Hardcore, esse fundo aqui, ó, que vai ficar para poder dar um destaque, né, ao que vai ficar à frente propriamente dito da tela, nós agora vamos poder fazer uma alteração no próprio controle de temas. Então, ó, clicando aqui background,
tá? Eu venho aqui para cá, ó, e eu vou poder fazer essa alteração de acordo, né, com a necessidade, de acordo com o tema que você quiser criar, tá certo? Então, você vai ter agora mais opções ainda, tal, para criar seus layouts, tá certo? De acordo com a necessidade do seu cliente, o cliente quer uma coisa diferente, mais aproximado disso, mais aproximado daquilo, mais contraste para isso, mais contraste para aquilo, tá? Então, fica mais uma opção aqui de ajuste, tá certo? Do background, ok? Vamos aqui então, tá, ó, definido a questão aqui do nosso controle de temas, ok? Vamos ver então, seguir adiante para ver o restante das novidades, tá? Ó, então vamos abrir aqui o nosso controle para acompanhar. E agora vamos falar aqui, ó, do menu principal propriamente dito, tá? Ó, então vamos ver aqui o nosso menu principal. O que é que eu fiz aqui de melhoria, tá? Bom, uma melhoria bem singela é com relação ao pesquisar, tá? Ó, infelizmente, faltou aqui a minha atenção nas versões anteriores e a ponta lateral direita, tá, ela tava ficando sem a borda, tá, gente? E eu percebi isso e fiz esse ajustezinho aqui para poder ficar realmente um pouquinho mais bonitinho, né? Então a gente tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação muito grande com o layout, tá? Outro ponto que a gente ajustou, tá certo? Aqui no layout, foi somente ativar o scroll aqui, ó, do nosso exemplo, né, de integração com HTML, tá, gente? Então, houve um usuário, me perdoe agora, eu esqueci agora o nome dele, que ele teve essa necessidade, ele queria colocar aqui os itens e eu havia esquecido de ativar aqui a opção de scroll, ok? Então, aqui é um detalhezinho bem simples, tá bom? Mas que acaba fazendo algum tipo de diferença, tá bom? Vamos aqui então retornar para a gente dar continuidade. Bom, melhorias no layout, tá? Então vamos agora fazer um foco em outras telas, né, que compõem o Hardcore, em que a gente fez melhorias gerais aqui no layout. Então, ó, primeiro, o nosso free frame, tá? Então vamos ver aqui o que houve de alteração de layout no free frame. Então, ó, vamos acessar aqui o básicos, tá? O free frame. Bom, como vocês sabem, tá? O free frame eu tentei trazer para ele praticamente todos os recursos visuais do Hardcore, eles vão estar distribuídos aqui, tal, para que eles sejam analisados, tal. Então, o que é que eu fiz aqui no Free Frame? Mais uma vez, eu adequei ele à nova regra agora do background, ó, como vocês podem ver, o background agora ele permaneceu com a cor que está padrão lá no nosso dashboard. Tá, ó. E os cards, né, ó, como eu falei aqui no controle de temas, eu também aprimorei aqui no nosso free frame, ok? Então todos foram ajustados para se adequar, né, a esse novo padrão visual que realmente fica bem mais light, né, fica bem mais bacana para a gente visualizar, tá? O nosso controle aqui de free frame, onde eu apresento todas as nossas opções. Com relação à responsividade, vocês já sabem, né? Então a gente continua, né, ó, todos os recursos estão aqui ainda da mesma forma, a gente não fez nenhuma alteração, tá? Então a responsividade ela atende, né, responde corretamente, né, os nossos comandos, ok, gente? Então é só para a gente dar um reforço, tá? Vamos então dar continuidade aos nossos itens. Form Grid Block, tá? Vamos então aqui voltar ao nosso menu e vamos acionar aqui o Grid Block. O Grid Block eu trouxe, né, eu deixei ele umas versões umas versões mais recentes, eu adicionei ele para justamente ter um item a mais para demonstrar o controle de blocos, né, de responsividade, mas voltado agora para formulários. Aqui a gente utilizou, né, utilizando como se fosse um bloco de apresentação, né, como aqui no nosso dashboard, né, os blocos que compõem o nosso dashboard, todos eles têm, tá, a responsividade. E aqui eu tentei dar um foco à questão dos campos. Tá? Então, a gente vai observar aqui na tab 2, ok? Esses dois itens que eu adicionei, tá? Que vai também trazer algumas novidades para a gente, tá? Que a gente vai ver
um pouquinho mais adiante. Tá? Então, eu melhorei o nosso layout, tá? Então, eu deixei aqui o nosso fundo, tá, gente, em destaque e também utilizando aí a regra do background color aqui, né, para o nosso controle de tema, ok? Vamos então dar continuidade. Form base CAD e o base CAD filho, né, que é o nosso controle de CRUD, né, para herança de cadastros dentro do Hardcore. Tá? Então, todas as nossas telas de cadastro herdam do base CAD. Tá? Então, eu vou pegar aqui o cadastro de clientes, por exemplo, e aí o que é que nós temos de novidade, tá, gente? Então, ó, vocês vão ver agora aqui, também seguindo o layout, né, ó, do nosso background, e agora o topo eu apliquei, né, ó, o layout de card. Tá? Então ficou um layout bem mais bacana para nossas telas de cadastro. Tá? Eu dei um afastamentozinho aqui nas bordas do nosso grid. Tá? Então ficou um layout bem mais agradável, né, dando destaque, tá, para as nossas opções. Okay? Então temos aqui todas as informações, né, permanecem, óbvio, né, todas as informações, mas ficou esse destaque, né? Houve uma redução da fonte, tá? Aqui do nosso layout e ficou bem mais agradável, tá? Observem também que agora, aqui no canto superior direito, eu adicionei o totalizador de registro. Então, a gente tem o paginador padrão, né? Que o Nigui traz com o grid, né, de pesquisa, tá? Já existe o paginador que vai informar as páginas, etc. Então, eu agora acrescentei o totalizador de registros, tá bom? Isso aqui é um recurso que eu deixei ativo. Quem quiser remover, não tem problema. Vocês sabem que o Hardcore vocês vão poder adaptar, adequar, tá, à necessidade de vocês, ok? Bom, então vamos dar continuidade. Então, como eu falei aqui, ó, o base CAD e o base CAD filho, que seria um formulário de mesh detalhe, tá? Então, ó, no próprio cadastro de cliente, eu tenho aqui em opções, ó, 2 exemplos de mesh detalhe. Então, eu vou clicar aqui em revisões, tá, ó, e vocês vão observar também, ó, que eu deixei agora a borda, tá, ó, externa, tá, ó, com a cor do nosso background, padrão lá do controle de temas, e internamente também apliquei o layoutzinho arredondado, tá, ó, com o estilo de card. Tá joia, gente? Então, fica também aqui o layout bem interessante também, né, na questão do nosso controle de relacionamento mesh detalhe, né, o formulário padrão de mesh detalhe. Vamos lá. Recursos agora adicionais, tá, gente? De layout dinâmico. Ocultar objeto, né? Ó, então, aqui o hide object, né? Vamos ver o que é que eu trouxe de novidade, tá? Ó. Então, como vocês sabem, a gente no Hardcore utiliza, tá? Ó. Então, vamos aqui fazer aqui alguns testes para o pessoal acompanhar, tá? Ó. O Hardcore utiliza-se da propriedade int para interpretar pseudocomandos, ok? Então, a gente criou uma biblioteca e essa biblioteca vem sempre sendo expandida, né? Onde a gente pode criar pseudocomandos, gente, para aplicar no nosso layout, tá certo? Então, o que é que eu trouxe de novidade, né, para a gente? Então, a gente vai ter agora o hidden, tá? Então, a gente vai ter agora o atributo hidden, tá certo? Nós vamos utilizar para exibir, né, aliás, para ocultar um objeto em tempo de execução, dependendo de alguma crítica tal relacionada ao dispositivo. Tá? Então, inicialmente, nós estamos aplicando com relação ao mobile. Tá? Então, é óbvio que essa aqui é a primeira versão do atributo hidden. Tá? A gente pode melhorá-lo em breve, nas próximas versões. Mas vamos ver, então, o que é que eu defini com o atributo hidden. Então, nós vamos poder aplicar hidden mobile
V, né, de vertical, né, hidden mobile H, né, de horizontal, ok? Então a gente vai poder esconder, digamos assim, eu quero que um objeto se oculte da tela se eu simplesmente estiver em modo mobile, tá? Ou eu quero que o objeto se esconda se eu estiver em mobile, mas estiver vertical, ou seja, o aparelho em pé, ok? Até colocar aqui do lado, ó, vertical. Aliás, deixa até mudar. Seria o vertical, tá, gente? Mas lembrando que seria o termo que é mais utilizado, né? Que seria o portrait, né? E aqui o landscape, tá? Então, isso seria a definição correta aqui do mobile. Mobile V, Mobile H, tá? Eu deixei o V e H porque realmente fica mais fácil da gente associar vertical, tá? Horizontal. Ok, gente? Então, me perdoe aí se eu fiz alguma confusão. Mas vamos ver então, tá? Ó, na prática, tá? Ó, vamos ver na prática. Ok? Bom, vamos aqui acessar o nosso menu e vamos agora ver aqui, ó, justamente o nosso contador de registros. Tá? Ó, vou abrir aqui o Hardcore, vou abrir aqui o nosso Form Base CAD, ó, e a gente tem aqui o nosso label, tá? Ó, onde eu tenho aqui na minha propriedade hint, ó, eu coloquei o atributo Hidden Mobile V, ou seja, eu quero que ele se esconda, tá? Eu quero que essa informação fique oculta se eu estiver com o aparelho em pé, tá? Se eu estiver acessando em um dispositivo mobile e ele estiver em pé. Em nenhuma outra resolução ele vai ficar oculto, ele vai ficar visível, tá certo? Ó. Então, ó, estou com ele aqui visível, vou entrar em modo mobile, ó. Estou em mobile landscape, ok? Então ele está visível, ok? Agora eu vou deixar o aparelho em pé, tá? Ó. Então, ó, automaticamente o nosso label ele vai ficar oculto, ok, gente? Então fica aí essa informação para vocês, né? Esse novo recurso, ok? Que o Hardcore traz que você vai poder agora pegar objetos e deixar ele oculto em tela, dependendo se você estiver em um modo, né, com dispositivo X, Y. Ok? Muito bem. Vamos então retornar e dar continuidade aqui à nossa sequência, ok? Bom, o Dynamic Alignment, né, o alinhamento dinâmico, tá certo? Ó, de objetos. Tá? O que é que a gente criou aqui de novidade no Hardcore? Tá? A gente usa muito as opções de ancoragem, né, do Delphi. Tá? Então, às vezes, a gente quer criar algum recurso aqui em tela e quer usar o bottom para que a tela se preencha, tá? À medida que, de repente, a tela expande, né? Horizontal, verticalmente, né? Esquerda, direita, tá? Então, o que acontece? A gente percebeu que em alguns momentos o Anchors ele não fica tão bacana, tá? Se você não tiver configurado em tempo de projeto, tá? Ó. Então vamos lá. O Anchors não entrega, vamos dizer assim, né? Não entrega um resultado satisfatório se não tiver sido configurado corretamente em tempo de projeto. Ok? Vou explicar, certo? Ó, vou explicar sobre isso. Então, ó, vamos entender o que é isso daqui, tá, gente? Vou pegar aqui o exemplo, tá, ó, do nosso grid block, tá? Ó, vou abrir aqui o nosso grid block e vou mostrar para vocês, ó, esses dois blocos aqui que eu deixei de propósito para que vocês acompanhem, tá? Ó. Esse bloco aqui da esquerda, ok? Ele
ele faz parte, né, do nosso controle de responsividade, tá certo? E eu estou dizendo aqui para o hardcore ó, que ele vai ocupar, né, ó, tantas colunas, tal, etc., de acordo com a resolução. E aqui em cima, no meu anchors, tal, eu quero que ele fique de acordo com a altura, tal, do meu formulário, tá? Esse efeito aqui, gente, para ele ficar 100%, eu teria que, em tempo de projeto, deixar, certo, ó, a altura desse objeto aqui já pertinho aqui do objeto pai dele, tá certo? Se não, tal, quando for expandido, ele não vai ficar exatamente aqui junto dele, ele vai crescer, ele vai esticar, tá certo? Ó, mas dependendo já deixando essa altura aqui, ó, de diferença. Tá? Então, assim, se você estiver fazendo, né, trabalhando no teu layout e de repente puxou para cá, puxou para lá para poder fazer algum ajuste, pode ser que você esqueça, né, de colocar na posição correta e aí fica um resultado não muito agradável quando estiver em execução, tá certo? Então, já aqui no bloco da direita, o que é que a gente fez? A gente aplicou o alinhamento dinâmico, tá certo? Então, vou deixar aqui exposto para vocês. Ó. Então, aqui é o alinhamento dinâmico, tá? O atributo de alinhamento dinâmico do hardcore. Tá? Então, eu estou dizendo aqui para o hardcore que eu quero que esse objeto aqui em tempo de execução, eu quero que a escala dele, tal, fique, seja de acordo com o parent dele, ou seja, o formulário aqui, tal, ele vai se expandir, tá? A escala dele vai se expandir de acordo com o objeto que é pai dele, tá? E eu quero fazer uma escala de quê? Ó? Do H. Dois pontos indica que é o meu height, tá? Então eu quero apenas definir a altura. Então a altura dele vai ser definida, tá certo? Eu quero 100%, tá certo? Menos o top dele, porque óbvio, eu tenho aqui a altura de 100% do pai dele, mas ele tem que expandir de acordo com a posição inicial dele aqui dentro do formulário, tá? E ainda, eu complemento aqui no final que eu quero um offset, já que eu estou trabalhando no height, né? Então o offset vai ser também vertical. Eu quero um offset de 15 pixels, ou seja, eu quero que ele expanda de acordo com o pai dele, aí eu posso deixar ele do jeito que eu quiser aqui, tá certo? Mas eu quero que ele expanda de acordo com o objeto pai dele, tá? Mas ainda assim, aqui embaixo, no finalzinho, eu quero um distanciamento, tá? Ó, de 15 pixels. Tal. Então, tudo isso, gente, a gente consegue fazer com os atributos dinâmicos, com os recursos dinâmicos tal, do hardcore. Ok? Então, ó, vamos ver aqui então como é que ficou. Tal. Vamos pegar aqui o grid block. Vamos aqui para a tab 2. Ó, e aí você vai observar ó, que o objeto da direita tal, ele está alinhado ó, lá na base do formulário, tá certo? Com a distanciamento de 15 pixels. Já o quadro da direita, né, o bloco da esquerda, tal, ele não se esticou. Por quê? Porque a gente deixou ele em tempo de projeto já lá para cima do formulário. Então, ó, ele esticou, mas ele não foi até o topo do pai dele, porque ele não estava junto aqui do formulário. Tá? A ancoragem do Delphi trabalha dessa forma. Tá? Bom, vocês vão observar também, gente, que a gente tem aqui ó, os blocos fora de padrão de alinhamento. Isso aqui não é erro, tá, gente? Isso aqui não é um erro, ok? Então, ó, vamos aqui ajudar o pessoal de fora, tá? Ó. Observe que blocos não estão corretamente alinhados. Isso foi propositado. Então, ó, vamos agora então conhecer mais um recurso que foi adicionado nessa versão, tá, ó, específico para o Grid Blocks. Tá, ó. Então, nós temos agora aqui ó, no Grid Block, nós criamos mais dois atributos, que seria o NoBorderLeft e o NoBorderTop. Tá, gente? Então, temos aqui mais dois atributos
voltados para o controle de responsividade, tá? Ó. Então, ó, mais 2 atributos para o controle de responsividade. Ok? Então, ó, vamos então falar do no border e o do no border left e no border top. Bom, aqui como você pode observar, ó, esse bloco ele está juntinho, ou seja, ele não recebeu o offset, né, não recebeu o getter, né, aqui, ele está juntinho aqui, ó, do início do nosso formulário, e ele está juntinho ao topo do campo lá de cima. Tá, ó. Você observa que o bloco seguinte aqui, ó, ele está com o getter, só que ele perdeu o alinhamento porque o bloco anterior a gente deu um comando aqui, ó, que ele não teria uma borda à esquerda e não teria aqui uma borda ao topo, tá? Ó. Mas o seguinte ele tem, tá? Ó. Mas como eu estou seguindo a orientação dos meus objetos, né, ele ficou com essa impressão aqui que está torto, tá? Ó. Então, ó, vamos lá. Então, ó, ficou a impressão que está torto, fora do padrão. Bom, aqui, gente, usem a imaginação, tá, ó, de vocês para aplicar esse recurso. Ok? Usem a imaginação de vocês, tá, ó, onde de repente poderia ser útil a aplicação do recurso, tá, do no border left, no border top. Tá, ó. Vendo aqui então ó, o nosso bloco, vocês vão ver aqui na definição ó, que eu tenho aqui os dois atributos, tá, ó, no border left, no border top, definidos aqui no nosso agrupamento, né, ó, de pseudo-comandos, né, aqui dentro do nosso bloco. Ok? Beleza? Vamos adiante, então, falar dos novos recursos. Campos lookup. Tá? A gente sabe que os lookups são recursos bem interessantes e mais um recurso que é super exclusivo, né, do Hardcore. Tá? Então, lookups são pesquisas dinâmicas exclusivas, né, do Hardcore. Tá? Então agora nós vamos poder fazer o quê? Nós vamos fazer agora a concatenação, tá, ó, de resultados. O que seria isso? Tá, ó? Então, ó, um lookup irá exibir por padrão uma informação. Ou seja, tá, ó, pesquisar um nome, tá certo? Ó, uma marca, tal, ou algo do tipo, tá? Agora, imagine que você quer pesquisar, tá certo? Você quer pesquisar por um cliente, mas você quer, tá? Ó, vou botar aqui, ó, imagine pesquisar por um cliente, mas o resultado você deseja exibir o nome e o telefone juntos. Bom, poderia ser qualquer informação, tá, gente? Poderia ser qualquer informação, tá? Então, ó, aqui eu quero agradeço, né, ó, ao usuário Gus, desculpe, da Itália, tá? Ó, foi ele que me deu esse feedback, tá? A respeito dessa necessidade. Ele tinha essa necessidade para aplicar no projeto dele, tá? E a gente acatou o pedido, tá? E desenvolveu o recurso, ok? Então, ó, vamos ver aqui como funciona, certo? Ó, a concatenação. Desculpa aqui o pessoal de fora. Então, mas vamos ver aqui como é que funciona a concatenação de resultados. Tá? Então, eu tenho aqui o meu formulário de cadastro de clientes, eu tenho aqui o meu campo, que ele já serve de teste, né, para vocês, onde eu defino o meu lookup. Tá? Então, isso aqui é simplesmente um DBEdit, tá, gente? Um UniDBEdit,
onde com as técnicas que a gente aplica no Hardcore, ele vai ser em tempo de execução transformado, tá, ó, em um lookup, ok? Então, ó, vamos aqui fazer aqui uma ajuda para o pessoal de fora, tá? Ó. Então, o lookup é gerado a partir de um UniDB-edit, tá certo? Então vamos aqui definir, né? Eu estou definindo aqui, ó, que eu quero fazer uma pesquisa do nome mais o fone 1, que seria o campo do telefone, tá? E o resultado da pesquisa vai ser gravado, né, ó, no CodeClipy aqui, que é o campo que vai receber a chave primária da pesquisa que a gente vai estar efetuando, tá certo? Sobre os detalhes aqui dos atributos, gente, a gente tem isso na documentação, tá, ó, do Hardcore. Então eu não vou me atentar a isso, tá, ó. Na documentação do Hardcore é explicado todos os atributos de formação do lookup dinâmico, ok? Bom, então, ó, feito isso, tá, ó, se eu vier aqui para o meu cadastro de cliente, gente, vou pedir aqui para alterar, vou vir aqui em comercial, tá, ó. Então eu tenho aqui o meu campo de pesquisa e tenho meus campos isolados, tá, ó. Mas eu quero entrar aqui numa pesquisa, tá? Vou pegar aqui um cliente qualquer, eu tenho aqui, ó, o nome e eu tenho o telefone, tá? Então, ó, vou dar 2 cliques e aí ele traz, ó, como resultado o nome e o próprio telefone, tá, para dentro do campo lookup, tá certo? Isso aqui, gente, é código zero, tá? Ó, é código zero, tá? Você não precisa codificar nada, certo, no seu projeto. O Hardcore faz tudo isso, tá? Ó, isso é código zero. É tudo executado pelo próprio Hardcore. Beleza? Vamos adiante ver mais novidades, tá? Nem tudo são flores, né? A gente também fez algumas correções, tá, gente? Agradeço novamente, tá, ao Gus, tá, ao Gustavo lá da Itália, tá, que ele observou esse erro, tá, lá no nosso formulário de herança, quando você fazia uma pesquisa em seguida a outra, tá, estava gerando uma exceção, tá? Então foi feita uma correção, tá, com relação a esse bug, ok? Bom, a gente vai ter também aqui agora uma mudança na nossa versão do Hardcore, né? A versão Lite. Tá, ó. Então, a versão Lite do projeto, eu removi, gente, a dependência do Force Report. Ok? Então, ó, foi removida a dependência do Force Report. Como vocês sabem, nós temos várias versões do Hardcore, tá? E a versão Lite ela, digamos assim, ela tem tudo que a gente precisa, inclusive a parte de banco de dados, do CAPS, né, etc. Tá? Mas ela também gerava a parte de relatórios vinculada ao Fortes. Como nós temos muitos usuários, né, ó, como temos usuários que não usam o Fortes, resolvi deixar apenas nas versões Brasil e global. Ok, gente? Bom, gente, desculpe aí o vídeo ficou extenso, tá? Eu resolvi fazer diferente, né, esse vídeo para falar das melhorias do Hardcore, tá? Mas realmente nada melhor do que demonstrar, né, para vocês cada detalhe, tá, do projeto, para que vocês possam observar o quanto o projeto pode ser útil, tá, para vocês aprimorarem, né, os recursos que o Unigui oferece para a gente, né, para a gente criar nossas aplicações para a web, tá? E poder fazer isso de maneira simples, tá? Programando como se programa na VCL, sem se preocupar em estar pegando template de HTML, em estar se preocupado, tá todo tempo preocupando em pegar a classe de CSS, tá? Então a gente não precisa disso com o Unigui e muito menos com o Hardcore,
tá certo? Então o Hardcore ele vem, gente, para poder realmente encurtar mais ainda o caminho de desenvolvimento de projetos, tá? Utilizando, né, recursos da web. E lembrem, a gente fala muito no ponto de migrar aplicações para a web, mas você lembra que uma aplicação desenvolvida com o Nigir, nós estamos trabalhando tal em browser. Não necessariamente você precisa hospedar a sua aplicação. Então imagina que você não quer trabalhar na web, mas você quer dar um visual novo à tua aplicação, você quer tornar a tua aplicação moderna, trabalha como desktop, cria a tua aplicação, você vai gerar um exe, tá certo? Tranquilo, né, da sua aplicação e você coloca normalmente no servidor do teu cliente, como você faz hoje com suas aplicações VCL, tá certo? Você vai poder colocar isso no computador do seu cliente e acessar direto, tá? Simplesmente apontando o IP e a porta que você definiu. Tá? Então você, além de modernizar a tua aplicação, você ainda vai ter mais benefícios porque você não vai precisar replicar o exe nas estações. Tá? Vai ficar rodando tudo no servidor, tá bom? Mais detalhes, gente, mais informações, estou sempre à disposição de todos para a gente falar com mais sobre os outros recursos, né, que o Hardcore oferece para vocês. Tá? E a gente está sempre nessa busca de trazer melhorias para que todo mundo, né, que está aí na estrada 10, 15, 20 anos com o Delphi, tá, possam permanecer com seus trabalhos, modernizar seus sistemas, tá, e agregar mais valor ao software de vocês, tá, e não perder cliente, tá certo? Que esse aqui é um dos pontos mais perigosos, né, digamos assim, tá bom? Um grande abraço a todos, tá certo? Deixa eu só dar um olá também para o pessoal aqui, né? Então, um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Então, fiquem com Deus, gente, e aguardem o feedback de todos. Abraço.